Olá, meu nome é Lucas Carini e esse é mais um podcast do Guedes Connection. E hoje com um convidado muito especial, e eu vou resumir um pouco aqui o currículo dele, né? Ele possui graduação pela Universidade de Passo Fundo, especialização pela Universidade Luterana do Brasil, especialização em compliance pelo INSPER, mestrado pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é advogado atuante, também foi conselheiro da OAB Passo Fundo, e aí dá para vocês descobrirem quem que é, né? É sócio administrador do escritório Guedes Advocacia. Seja muito bem-vindo, Rogério. Obrigado, Lucas. Obrigado aí pela oportunidade que estamos criando aqui no escritório. Então estamos aí para mais uma rodada aí, conversa, um bate-papo. Muito bem, comigo também um sócio do escritório Guedes Advocacia, Francesco Marasquim de Freitas. Seja bem-vindo. Boa noite. Show de bola. Então o intuito desse episódio é o público que nos acompanha entender um pouco mais a tua história, Rogério, conhecer um pouco mais a história do escritório também. E para inaugurar aí essa nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, né? O que te levou a escolher o curso de Direito e escolher essa profissão de advocacia? Bom, a história da Guedes Advocacia, que o meu pai é formado em 79, eu já como eu digo, tendo altura para ir ao fórum, no balcão do fórum, levar processo, buscar processos, comecei desde 83, 84, frequentar a escola do meu pai, ir ao fórum e comecei a me apaixonar pelo ramo do direito. Vendo os problemas das pessoas, tentando dar uma solução. Meu pai começava a solucionar e eu comecei a estudar e comecei a me apaixonar. O direito sei que passou por uma grande evolução, mas no meu tempo fazer vestibular tinha concorrência, então eu tive que me dedicar bastante, tá? Para passar na seleção no vestibular, e me formei em 97 e fui sempre me especializando, sempre vendo as inovações do direito. A transformação desde a informática, que tinha da máquina de escrever, da máquina eletrônica, do computador e assim por diante, e sempre me atualizando eu me atualizando com a informática e me atualizando com o direito, para facilitar um pouco mais o trabalho e tentando dar uma solução para o meu cliente. E nisso, qual é a solução? Que o direito, por mais que a lei, a base pode ser estática, mas é muito movimento. O direito é vivo, são de pessoas e vai cada vez a evolução. Então, Rogério, surgiu essa curiosidade. Você disse que se formou em 97, começou a atuar em 97. Você praticamente viveu os primeiros anos da internet no Brasil, né? E praticamente pegou essa fase de sair da máquina de escrever, começar para o computador, depois processo eletrônico, e agora a gente está vendo aí quase que 100% dos processos digitais, né? Como que você vê essa evolução da tecnologia no ramo do direito? Você acha que isso beneficiou para o tempo do processo, ou ainda a gente precisa ter outras melhorias para que o tempo, a duração razoável do processo seja beneficiada? Bom, muito bom, hein, Lucas? Esta pergunta aí que a gente sempre está... Isso sempre beneficiou. A informática beneficia para o direito, mas tem que ter muita leitura, tá? E transformar o pedido das pessoas, a dor que tem no escrito, parece que é fácil, mas tem porque tem que ter conhecimento. Nisso, a informática e o direito, o processo eletrônico, facilitou muito. Menos papel, mais agilidade, mais intimações. Os processos fluem. Ainda os órgãos públicos, questão do ramo do judiciário, ele está um pouco deficitário por falta de funcionários. Estão sobrecarregados de processos, sobrecarregados de serviços. Mas nisso com um pouco vai melhorando, a gente vai sentindo com os clientes e também hoje não é só trabalhar com o processo judicializado. Então tem essa parte da inovação do direito, que a gente sempre está em melhoras. Veio o juizado especial de pequenas causas, agilizando o processo nos anos 90, veio os cartórios a posterior fazendo um usucapião extrajudicial, um inventário extrajudicial. Então isso está em inovação, em constante inovação. Hoje não precisa estar presente em todos os momentos processuais. Não precisa fazer os documentos estar presente no registro fazer por exemplo, uma escritura pública, uma compra e venda, pode estar online hoje.
tramitando com certificado digital, tendo acesso, se identificando. O tabelião tu pode fazer online, em qualquer lugar do Brasil. Veio para ajudar a tecnologia, né? Mas de vez em quando dá uma atrapalhada quando não bem organizado, né? Tu pega um Tribunal de Justiça, que teve recentemente a questão de ser hackeado, né? Ainda se peca um pouco na questão de segurança. É claro que a tecnologia ela veio para melhorar e com certeza, se perguntar para qualquer advogado hoje se prefere o papel ou o digital, todo mundo vai falar que é o digital. Mas ainda a gente dá uma espelhada, dá uma sofrida quando o sistema ele não entra, quando o sistema ele não cai, né? A gente, como advogado, a gente tem que aprender a lidar com isso para não ser nada prejudicial, né? Bom, nisso não só o judiciário, como qualquer outra empresa que tem as plataformas tão supostas ser hackeadas. Então tem várias ferramentas para isso. Mas nós estamos supostos, é a vulnerabilidade do sistema. Mas uma coisa que tu falou que me marcou assim é que mesmo com todos esses anos de tu ter vivido a tecnologia, né, passando nessa evolução, a leitura, a atenção no processo e no caso do cliente ainda é e talvez sempre vai ser uma das coisas mais importantes em advogar, né? Seja no sistema mais tecnológico possível, né? Você precisa ter essa atenção e olhar no problema do cliente, né? Bom, a advocacia, nós temos que ter a arte de advogar. Tem que ser apaixonado por leitura e se aprofundar na leitura também, ter focado. E isto não afasta a parte eletrônica ou não. Ainda ter o livro, o cheiro do livro, do papel, tá? Tu é apaixonado. Eu sou apaixonado por ter o livro e tá lendo no próprio livro, por mais que tenha o digital. Mas a gente tem que estar se atualizando, tá no digital hoje, digitalizando tudo. Ampliando a sua tela para conseguir colocar o processo e ter as doutrinas junto. Então tá abrindo 2 telas no computador, uma tela maior, e isso vai sendo. É constantemente. Então eu e até a minha equipe sempre estou preparando e dando as melhores tecnologias para trabalho, as melhores ferramentas de trabalho. Estou assinando boas revistas, tendo um bom computador, tendo uma boa internet. Que a evolução da internet a gente sabe, desde a discada até hoje aí fibra ótica, mas tem, como diz, a vulnerabilidade, como o Francisco falou. Perfeito. Pode ser hackeado. Muito bem. Como é que foi esse passo a passo aí do escritório, Rogério? Começou atendendo o quê? Foi para onde? Que áreas que se dedicou? Como é que foi nesse longo desses 40 anos? Como é que foi o trabalho? Como é que foi enfrentar essas causas novas, enfrentar novos ramos do direito, né? Você, juntamente com a tua equipe lá no início, teu pai, seu Mirson, como é que foi enfrentar nesses 40 anos essa evolução do direito em si? Bom, a evolução do direito, nós temos os direitos tradicionais, direito de família, direito do trabalho, mas nisto tu vai sempre vendo as ações melhor, tem que ter uma visão um pouco à frente, focar e ver deslumbrar algo. E o que o teu cliente está exigindo também. Então tem que fazer uma boa equipe. Para tu focar e estar renovando sempre, tem que ter uma boa equipe de trabalho e dar preparação para essa equipe, tem boa formação. Não adianta tu oferecer um produto, oferecer uma solução jurídica sem saber como fazer. Desculpa te interromper, até tu continua falando, mas o que eu quero complementar na minha pergunta também é como é que foi, digamos, você iniciou tu e teu pai, né? Hoje tu tem uma equipe teoricamente generosa, né? Como que foi, a partir de quando que tu deu essa volta, esse crescimento para expandir do jeito que está expandido, com outras sedes e tal? Porque o advogado, ele vai iniciar muitas vezes sozinho. E quando um estudante de direito, um advogado vê um advogado bem-sucedido, com uma estrutura legal e tal, ele fica se perguntando, como é que eu faço para chegar lá também? Como é que foi nesses 40 anos? Como é que foi essa evolução legal? Primeiro tem que sonhar. E não só sonhar, mas sonhar e ter foco. Saber onde tu quer chegar. E sempre estar se planejando. Tá? Então no escritório foi a primeiro estagiário foi aumentando a equipe com a necessidade do volume de trabalho. Então ele foi acontecendo a advocacia com o meu sonho do meu pai, e a necessidade foi contratando mais pessoas para trabalhar, a equipe aumentando. Então, e a equipe não só aumentando em volume, mas sim em qualidade. Então, tendo formação adequada e tendo ferramentas para poder trabalhar adequadamente.
Então, mais ou menos, Guedes é isto. E quando chegou um momento, nós temos que ter um local para atender melhor o nosso cliente. Tá? Tem que ter um local, tem que ter acessibilidade, tu tem que ter uma sala de reunião. E nisso o cliente ele é exigente. O cliente. Ele é exigente não somente em saber que tu é bem preparado, ele quer estar bem confortável também por ser atendido. Então, quem vem na Guedes Advocacia hoje sabe que tem uma equipe preparada e está sendo bem acolhido também. E sabe que vai ter um resultado bom. O problema dele, nós temos que dar uma solução. E isso nós estamos conseguindo fazer. Rogério, aproveitando a pergunta do Francesco, eu queria que tu compartilhasse um pouco com quem nos acompanha. Nós conhecemos a história, obviamente, mas de como que o escritório surgiu lá com o teu pai, né? A gente sabe que ele era professor do estado. Contar um pouco dessa história do seu Mirson, que é bastante interessante. E também depois, nos últimos 10 anos para cá, como que houve esse novo nicho aí que hoje é o foco do escritório, né? Bom, meu pai é formado em 71 em Educação Física. E ele foi buscando o sonho dele ser advogado também. Se formou em 79 e eu fui entrando no escritório em 83, 84, e assim iniciou a Guedes Advocacia. A gente, vendo o passado, eu já estou há mais de 35 anos dentro do escritório. E o pai, como ser professor, tinha vários professores angustiados que não tinham seus reajustes salariais pagos. Então ele começou a conversar, começaram a ver a procura, os servidores públicos, não só os professores, militares, e assim sucessivamente. Então a Guedes começou a trabalhar hoje, atende mais de 100 comarcas do estado do Rio Grande do Sul. Ele sempre prima em distribuir o processo na cidade do cliente para ele ter acesso também ao processo. Então começou com ações de pessoa física, né? Sempre foi pessoa física. Alguns amigos de pessoa jurídica a gente atendia. E na época isso começou porque o teu pai ele era formado em educação física e depois iniciou a faculdade de Direito, é isso? Depois a faculdade de Direito. E nisso ele sempre estava ligado com o servidor público. Mas a importância, né, Lucas e Rogério, no direito, né, a gente vê hoje o dia a dia também. A gente tem um mercado de advogados, né, de certa forma considerável. A importância de tu ter um diferencial para tu ter um cliente, no caso, né, presente caso, a importância de tu ter um network, a importância de tu ter uma rede de amigos, de pessoas que apoiam a tua ideia, de pessoas que confiam em ti, eu acredito que seja um dos principais passos para quem está no início da advocacia. É tu ter nos teus conhecidos, é de tu buscar determinadas formas de resolver conflito que o teu nome vai ser lembrado, que o teu escritório ele vai ser valorizado, né? Então, o network, a rede de conhecidos, a rede de amigos, as influências que tu tem fora do teu escritório, na minha opinião, não sei se você concorda, é um dos pontos fulcrais para que seja um objeto de valorização do próprio advogado. O que eu acho incrível, Francesco, e até antes de comentar, o seu Mirson ele fez Direito, ele tinha quantos anos? Ele se formou com 39 anos de idade. 39 anos. Então, veja bem, o que destacar é o empreendedorismo do Dr. Mirson, né? Do seu Mirson, né? Porque com mais de 30 anos, quase 40 anos, então ele é formado numa profissão, concursado do estado do Rio Grande do Sul como professor estadual, resolveu mudar de vida, empreender, aproveitar, então, digamos assim, esse networking que ele tinha, iniciar uma nova faculdade numa área totalmente diferente, né, para depois usar esse conhecimento que ele adquiriu na Faculdade de Direito e abrir o seu próprio escritório, né? Então, o empreendedorismo é uma marca já do escritório Guedes Advocacia antes da sua origem, né? Então, acho que talvez essa história do escritório iniciada lá pelo Dr. Mirson também é uma história de empreendedorismo e que serve de exemplo, né? Para hoje, em 2022, 2023, os próximos anos, os advogados e as pessoas advogadas, enfim, que querem empreender nesse ramo, né? Eu acho que é uma história bonita, um exemplo bonito, né, Rogério? E não até só, digamos, também pessoas que querem empreender no direito, mas o próprio exemplo de a pessoa achar, tá tarde para eu começar. Não, começar, tu precisa de um passo, né? Então, essa história e eu queria pegar esse gancho aí, Rogério, e entender um pouco da tua visão, já que tu conta com 35 anos de experiência, o escritório já tem seus 43 anos, né?
Na tua opinião, o que o profissional de direito que quer abrir seu escritório, que já tem um escritório de advocacia, o que ele precisa para inovar? Você já destacou que investir em tecnologia é uma necessidade, é uma obrigação, né? O que mais que você destaca no ramo do direito que é importante o profissional utilizar para o ramo da inovação, para poder inovar na profissão? Bom, primeiro a gente tem que ver assim, identificar o problema que tem na sociedade, que vai criar oportunidades. Tá? Nisso, a faculdade de Direito só te ensina leis e normas, não te ensina a ser empreendedor. Não só o direito, qualquer outra formação num profissional liberal. Dentista, médico, engenheiro, agrônomo, em todas. Tu estuda para ser advogado, não para ser empresário, né? Tu tem teoria, né? Tem teoria. E, de repente, tu tem ali uma equipe de 10, 12, 15 pessoas que estão fazendo uma gestão. Tá? Além disso, então tu tem que buscar todo o teu conhecimento, tem que ter conhecimento em finanças, tem que ter conhecimento em várias áreas afins. Gestão de pessoas. Tu tem pessoas para trabalhar. Marketing, o que pode ser feito no marketing, o que não pode, respeitando o código de ética, sempre. Então, tu identificou o problema, tá? E tu vai ver se esse problema tem uma solução jurídica. Então, nisto sim tu tem que buscar. E sendo focado, tu tem que ter o teu sonho primeiro e foco. E sempre estudar bastante. Ou seja, a formação continuada ela é uma outra necessidade do profissional do direito, né? A gente não vive mais, então, aquela época, né? Me formei, fiz faculdades, né? Tenho a minha graduação, passei na prova da OAB e agora vou ser advogado o resto da vida. Nós não vivemos mais esse cenário, né? Não, o cenário hoje, ele muda muito rápido, é muito acelerado hoje. É muito acelerado. Então, quer dizer que eu me formei, abri um escritório, tenho um computador, sou advogado? Não, tu não sei se tu vai conseguir dar muito espaço na tua vida. Tá? Tu tem que formar parcerias, tem que estar estudando também constantemente nisto. A parceria no que vai te servir, o que vai te ajudar nisto. Tu vai focar no cliente. Clientes são pessoas, tu tem que ter respeito. E tem que respeitar muito o teu cliente e identificar o problema dele e saber se tu está capaz de atendê-lo também. Ou seja, tu tá antes de tu abraçar uma situação, tu tem que saber e tu tem que ter conhecimento para identificar esse problema e também para saber resolver, né? É muito complicado a questão de tu ser muito aventureiro em algumas áreas sem tu ter conhecimento, porque a gente tem áreas muito específicas, né? A própria Lei Geral de Proteção de Dados, a questão de uma estruturação societária de uma empresa, né? É muito importante, e acredito que isso é uma das marcas do escritório nosso, né? De todos que trabalham aqui, a busca primeiro do conhecimento, primeiro tu saber do que se trata o assunto para depois ofertar esse tipo de serviço, né? E Rogério, aproveitando o que o Francesco comentou, enfim, o Brasil vive uma enxurrada, digamos assim, de novos profissionais, ou melhor, de formandos em direito a cada ano, né? São dezenas, centenas de milhares a cada ano e... cada prova da OAB só no Rio Grande do Sul é 3 mil. A cada prova da OAB, milhares que passam, milhares que não passam. E a gente vê aí o cenário, salvo engano, acho que é mais de 1 milhão já de advogados no Brasil, né? Nesse mercado tão concorrido, né? Passo Fundo é uma cidade de grande porte no estado do Rio Grande do Sul, para os profissionais de direito que já estão formados, né? Que áreas, na sua opinião, apresentam um grande potencial para eles explorarem nos próximos anos? Várias áreas que tu pode elencar aí nos problemas jurídicos. Tem o setor imobiliário, o setor financeiro, muita coisa também dados na web, então a parte de entretenimento. Então tem vários segmentos que tem. Então, mas para tu identificar isto, vê onde é a tua cidade de atuação, o teu raio de atuação onde tu pode atuar, se especializa. Foque no que tu quer, mas vê se o mercado vai te abraçar. Direito ambiental, urbanístico, tem várias áreas. Ou seja, busque a especialização antes de abrir uma determinada área, né? Para que, até aquilo que o Francesco falou, para que quando tu for atender o cliente, você de fato esteja bem preparado, né? E aí tu mencionou uma questão
da questão de dados, né? A gente sabe da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso pode ser em qualquer cidade, né? Independente do tamanho da cidade, porque tanto o poder público quanto empresas privadas precisam se adequar à nova Lei Geral de Proteção de Dados. O que você indica para esse profissional que quer atuar nessa área? Buscar uma formação antes ou ir aprendendo durante o caminho? O que você... Buscando até parcerias, né, também. Tu pode, como o Francisco falou, ter até parcerias. Mas tem que saber o básico. O que é a lei? O que se trata essa lei? Não tem que fazer muita aventura hoje no ramo jurídico. Porque a pessoa que está no outro lado, que está para receber o serviço, ele está muito exigente. E sabe que o mercado está oferecendo pessoas muito bem qualificadas. Então, estude, se qualifique e forme boas parcerias nisso. Se tu não sabe o que é a lei de proteção de dados, tu não consegue nem oferecer esse serviço. Então, tu sabe o que é proteção de dados, mas que tu não vai atuar, faça com pessoas, bons parceiros, que conheça também fazer isso. Proteção de dados, hoje aí, nós estamos indo até para metaverso. Então, o nosso universo é muito grande no serviço jurídico. Até acho que minha fala, também a minha última pergunta que eu faço aqui. Bom, Rogério, digamos, você além de advogado, tu também é empreendedor em outros ramos, né, da construção civil e tudo mais, né, setor imobiliário. A importância que tu fala, eu preciso que tu fale, a importância que é tu saber identificar oportunidades, não só com os teus clientes, mas também com todas as pessoas que estão em volta, porque hoje em dia o direito ele é algo, a advocacia é algo que sim, te dá um retorno muito bom, te dá um retorno muito esperado se tu trabalhar bem, se tu se especializar bem, mas é muito importante também, e eu acho legal, até uma das ideias aqui das nossas conversas é expor assim, e claro, dentro do possível, como é que é a relação também, Rogério, fora do escritório de advocacia, na questão de investimentos, de modernização, de visualizar novas oportunidades? Muitas pessoas se perguntam, cara, como é que chegou aqui, como é que foi essa rede? Tem como falar um pouquinho para nós? Bom, Francisco, eu falo de uma passagem, numa mesa de amigos começando a conversar no mercado imobiliário, e eles pediram, o que tu faz? Tu é corretor de imóvel, tu é construtor? Eu disse, não, eu sou advogado. Eu disse, como assim? Não, eu me dedico. O tempo que era as publicações de jornais, eu folhava o jornal para ver como é que era o preço do mercado, o que estava sendo construído. Não só Passo Fundo, Porto Alegre, litoral catarinense, São Paulo. Então a gente tem que estar transitando nesses lugares para colher o que é de bom que tu pode colocar aqui na cidade. E para apresentar para o teu cliente também, dar solução. Então nisso, como eu fui no mercado imobiliário fazendo alguns negócios, surgindo oportunidades de um leilão, um loteamento, eu fui estudando cada vez mais. E isso eu consigo falar com o meu cliente, dar uma solução para o meu cliente. Tá? Não só jurídico, mas também soluções tributárias, é importante para saber, né? Por mais que a gente tenha, hoje, o escritório de advocacia não consegue andar sem um contador junto, ter um bom parceiro contador. Então tu tem que beber dessa água e saber também que está transmitindo. Não vamos falar uma coisa clássica, num inventário, numa separação. Tem tributos ali. Não tem tributos, tem que onerar menos o teu cliente, legalmente. Então, aí que eu comecei a trabalhar e ver as melhores soluções. A angústia do meu cliente. Tem cliente que paga muito mais imposto que uns honorários. Então tu tem que conversar com o cliente, olha, esse imposto tem que pagar corretamente. Tá? Para depois o fisco não fazer uma defesa tua num penal, um administrativo no fisco. Então, nisso sim que eu fui me especializando, meu conhecimento empírico que eu tinha e buscando nos livros, focando nos livros e conversando com os contadores, a carga tributária, acontece com a minha própria evolução, alguma coisa que tu tem no teu patrimônio simples ali, que tu tem, como é que eu pago o imposto de um ganho capital de um imóvel, de um apartamento que tu comprou. Só complementando, desculpa, só mais um pouquinho. Eu falei que era a última, mas não vai ser a última. E esse vínculo que tu acaba se aperfeiçoando trouxe para o escritório há um bom tempo esse novo ramo de atendimento que é especificamente o ramo do direito empresarial, né? Onde aqui no escritório a gente oferece o serviço completo para o ramo empresarial, né?
Fale um pouco aí do como é que é o direito empresarial para ti, diante do fato de que, além de atender amigos, se faz novos amigos, se faz novos negócios também com o direito empresarial, né? O direito do ramo empresarial ele é amplo. O direito do ramo empresarial, a gente está até trabalhando a Guedes Advocacia, está trabalhando com a solução. A angústia do cliente, que eu sempre falo, o cliente vem angustiado, ele quer uma solução rápida. A gente tenta amenizar o tempo. E não havia. Hoje o ramo do direito empresarial não é só juridicamente. Tem a prevenção. Tá? Fazer as coisas corretas para depois não ter uma grande angústia, uma perda grande para a empresa. Então é nisso que a Guedes está investindo. A gente o pilar do Guedes Advocacia hoje, ramo empresarial, é dar solução jurídica para o cliente mais rápida e também não se judicializar. Que o judiciário hoje a gente sabe. É bom, tem bons juízes, bons julgadores, mas está muita coisa para ser julgado. Então, ele não pode jogar a culpa no judiciário totalmente, que o processo não anda. Então a gente tenta não judicializar muita coisa e solucionar. Buscando um pouco da advocacia americana. Tá. Vamos fazer um acordo antes de fazer um processo judicial? Vamos orientar nosso cliente para não sofrer um processo judicial também. Foco em resolver o problema, né? Esse resolver o problema é ir rápido. Porque o empreendedorismo, o nosso cliente empresário é muito empreendedor, ele quer as coisas que aconteçam rápido. Então não podemos deixar os entraves e colocar traves nisso, para supervalorizar o advogado. Supervalorizar, não. Nós fizemos menos e eficiente. Queremos fazer menos serviço, mas dar maior resultado para o cliente. Bem, Rogério, a gente costuma dizer aqui, tu já sabe, né, que quando a conversa voa, o tempo voa. Então eu queria que tu deixasse uma mensagem final para quem nos acompanha, né? A gente pode conhecer um pouco mais dessa história bonita tua, do escritório, de empreendedorismo, aplicando esse empreendedorismo, inclusive, para tua vida privada, né? Então eu queria que tu deixasse uma mensagem para quem nos acompanha. Bom, falar de empreendedorismo hoje é tão amplo, tá? Mas tem oportunidades. Então, o que eu aprendi sempre? Sonhe com as oportunidades. Foque, planeje e coloque em prática. Nem sempre vai dar certo se tu não fizer esses passos. Vai dar certo na tua vida sempre sendo positivo. Tá? Sendo muito positivo, as coisas vão dar certo. Mais cedo ou mais tarde. Seja resiliente também. Então, eu sempre digo isso para as pessoas. Sonhe, foque e coloque na prática teu planejamento para ter um resultado futuro. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente que agradece o teu tempo, Rogério. Para quem nos acompanha nossas redes sociais. Esse episódio vai estar disponível no Spotify, no YouTube e até o próximo episódio. Até mais. Valeu. Até mais. Bola.